Bom, continuando, nós vamos agora explicar um outro exercício sobre decisões de investimento de longo prazo. É o exercício número 6 da nossa lista de exercícios. É um exercício que trata de fluxo de caixa incremental em razão da substituição de um equipamento velho por um novo. Eu sou o professor Oswaldo, nós estamos na disciplina de Finanças Corporativas da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, o exercício está aqui na nossa lista. Esse exercício 6 aí, vamos ler juntos. Considerando os seguintes dados relativos ao investimento, o objetivo é substituir o equipamento ou substituição do equipamento. Tem alguns dados, né? Pede-se desenhe o diagrama de fluxo de caixa, que vamos fazer, calcule o payback do investimento e vamos também calcular TIR e VPL, porque já temos conhecimentos para tal e é importante usar esse exercício para exercitar esse tipo de conhecimento de assunto. Então, o investimento inicial do projeto. O valor do equipamento novo, 8 milhões de reais. Está aqui, né? Valor do equipamento novo, 8 milhões. Nós temos também... não vou botar assim, senão vai... O custo da instalação desse equipamento faz parte do investimento inicial, 2 milhões, e a necessidade de capital de giro, 3 milhões. Parênteses. O que será essa necessidade de capital de giro? Então, isso significa um aporte que pode ser direto ou indireto, só com recurso da empresa, que precisa ser feito no ciclo operacional que você já estudou como professor, lá quando a gente estuda as decisões financeiras de curto prazo. Dinheiro no ciclo operacional. Para quê? Para comprar mais matéria-prima, para guardar mais produtos em estoque, aquilo é dinheiro que precisa ficar estocado, em outras palavras, para esperar o recebimento das vendas adicionais em razão do equipamento novo, contas a receber, e eventualmente até para deixar algum dinheiro adicional em caixa e equivalentes de caixa para suprir uma nova realidade da empresa que decorre desse novo equipamento, tá? Então aqui nós temos 3 itens que compõem o investimento inicial do projeto, que é substituir o equipamento. Então a primeira coisa é comprar o equipamento novo e instalar. Então tem 8 milhões, 2 milhões, 10, mas tem 13 milhões de investimento inicial que está relacionado ao custo do novo equipamento, ao custo de instalação desse novo equipamento e à necessidade adicional de capital de giro. Bom, existe a previsão, como o processo o objetivo é substituir um equipamento velho pelo novo, existe a previsão ou a necessidade de se vender o equipamento velho. Venda do equipamento velho gera um fluxo positivo de 500. Ou seja, esse 500 mil é previsto como um redutor do investimento inicial. Porque para eu colocar um equipamento novo ali naquele local, eu tenho que tirar o velho. Bom, isso é também uma presunção, a gente não tem certeza, mas no exercício aqui, pelo que está escrito, é isso aí. Então, o investimento inicial líquido seria de 12.500, 12 milhões e meio. Essa canetinha, às vezes, ela borra um pouco. Ok, vida útil do equipamento, 10 anos. Valor residual do novo equipamento ao final de 10 anos, também 500 mil. Vamos usar isso aqui no final, lá no diagrama de fluxo de caixa. Ok. Né? Então, a gente já poderia, por exemplo, dizer que o nosso fluxo de caixa ficaria assim, né? O investimento inicial é 12 milhões e meio. E aí vai ter um fluxo de caixa, e lá no final do vida útil, 10 anos, então provavelmente o fluxo de caixa é 10 anos, você tem um valor residual aqui, um VR, de 500 mil. Né? Opa, aqui está 500, então está errado. 12 milhões e meio, 12.500. Pronto, agora ficou certinho. Né? Vamos lá. Informações para o cálculo do fluxo de caixa relevante. Fluxo de caixa relevante. O equipamento velho
gera um nível de receitas anuais de 8 milhões e um nível de custos e despesas anuais de 5 milhões. Aqui está só despesas, mas o correto é botar custos e despesas, né? Por tudo que a gente já estudou na nossa disciplina, a gente tem que lembrar isso aqui. O que não está indicado é que existe deduções de 10% sobre a receita bruta. O que são as deduções? Lembrando lá do início da disciplina, as deduções são eventuais cancelamentos de venda, devolução, descontos incondicionais concedidos e principalmente os tributos que incidem sobre as vendas, que provavelmente é o caso aqui. Quais são os tributos que incidem sobre uma venda de uma indústria? Seria o IPI, seria o ICMS, seria a PIS, a COFINS. Seriam esses no caso de uma empresa que opta pelo lucro real, né? Aqui não precisa discutir isso, apenas saber que essas deduções seriam da ordem de 10% da receita bruta, da RRB. Então, a gente presume que as deduções são 800 mil e, portanto, a receita líquida é 7.200, tá certo? Nós temos um nível de despesas anuais de 5 milhões, portanto, tirando desses 7 milhões e 200, 5 milhões, vai sobrar 2.200, né? 2.200 aqui é um subtotal, que é chamado de receita líquida. Essa é a receita líquida que este equipamento velho gera para a empresa. Então, o lucro antes do imposto de renda... errei aqui. A receita líquida é 7.200. Receita líquida. Então, 7.200 menos 5 milhões são as despesas, você tem o resultado operacional. Resultado operacional, tá? Que é a mesma coisa que esse lucro antes do imposto de renda, LAIR, né? Então, nós temos 2 milhões e 200 de lucro antes do imposto de renda. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são da ordem de 24% desses 2.200. Eu vou fazer aqui na maquininha aqui do lado. Dá 528 mil reais. Não sei se é reais ou dólares, 528 mil. Né? Isso aqui é a contribuição social ou o imposto de renda. Não fala se é real ou então eu vou, ou dólar, né? Eu vou diminuir 2.200 dos 528 e vou chegar a um lucro líquido, no caso, né? Um lucro líquido de 1.672. Isso aqui seria o lucro líquido, né? 1.672. Mas tá aqui o asterisco, que as despesas com depreciação estão aqui dentro, ó, tá? Das despesas anuais. Tem 200 mil de despesa de depreciação. Essas despesas de depreciação têm que ser somadas para eu chegar no fluxo de caixa operacional. 1.872 milhões. 1.872. Este é o fluxo de caixa estimado da empresa estimado o fluxo de caixa relativo ao equipamento velho. Com o equipamento novo, espera-se que o nível de receita aumente. Então, deve ser um equipamento que produz uma quantidade maior do que o equipamento velho. E aí tem outras situações, o nível de custos e despesas associadas a essa nova produção também é diferente. Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, as deduções é 10%. Então, a gente tem que tirar 1.500 aqui, né? Aí a gente vai chegar numa receita líquida de 13.500, tira as despesas de 9 milhões, né? Eu estou fazendo direto, tá?
Então, 15 milhões menos 1.500 menos 9 milhões. Vai me dar um lucro antes do imposto de renda de 4 milhões e meio. Eu fiz igual o outro lado, pessoal. Eu só não escrevi ali para não poluir. Isso é o lucro antes do imposto de renda. A contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda pessoa jurídica é de 24% sobre esse valor. Então dá 1.080. Ok. Então, o lucro líquido do exercício é esses 1.080 menos 4.500 menos 1.080, que vai dar 3 milhões, vou botar aqui do lado, 3 milhões 420. O que é isso? É o lucro líquido. Esse não é o fluxo de caixa porque há despesas de depreciações contidas nas despesas anuais que precisam ser somadas, porque são despesas para as quais não há desembolso de fluxo de caixa. Então, nós temos aqui 4 milhões e 220 de fluxo de caixa estimado. Ora, o que acontece? Essa empresa, operando com o... É isso, né? Essa empresa operando com a máquina velha, com o equipamento velho, gera um fluxo de caixa de 1.870. É só o fluxo de caixa associado à máquina, hein? E essa empresa operando com o equipamento novo gera um fluxo de caixa esperado de 4.220. Ora, o fluxo incremental é um menos o outro. Vamos escrever aqui. Então, o fluxo incremental, o fluxo de caixa incremental é 4.220 menos 1.872. Ou seja, o fluxo de caixa experimental é 2.348. Agora sim. Agora nós vamos... Isso aí, o 1.348 seria as flechinhas aqui, né? 1.300 e... aliás, 2.348, né? Seriam as flechas ali. É isso, né? Ok. Vamos lá para o nosso quadro, então, para nós desenharmos, então, o investimento inicial 12,5. O investimento inicial, então, R$12,5 milhões ou de dólares, no momento zero. Depois a gente tem, durante 9 anos, um fluxo incremental em razão da troca de um equipamento velho pelo equipamento novo, 1 até o ano 9, da ordem de 2.348. 2.348. 2 milhões, né? 348. No último ano, entretanto, nós temos um fluxo adicional no ano 10. Nós temos um fluxo adicional de 500 mil. Então, no último ano, não é 2.348, mas 2.848. Em razão de um valor residual, vamos colocar aqui, um azul mais claro. Essa diferença aqui é um valor residual de 500 mil.
Tá certo? Você compreendeu isso, né? Espero que sim, né? Está aí desenhado o nosso fluxo de caixa. Em razão da substituição de um equipamento velho por um equipamento novo. Vamos agora para o Excel para a gente calcular. Nós temos que calcular agora, então. Vamos usar agora uma cor diferente. Vamos usar agora um vermelho. Vou chamar a atenção. Vamos calcular payback. Vamos calcular taxa interna de retorno. Nós podemos calcular VPL, vamos fazer isso para fins de exercício, VPL. Mas para a gente calcular o valor presente líquido, nós temos que arbitrar, definir uma taxa, um custo de capital. Bom, nós usamos 6% anteriormente, vamos usar 6% também. Dessa vez 6% ao ano como custo de capital, tá? Então vamos lá no nosso Excel para fazer esse desenho. Então, o nosso projeto... Deixa eu só confirmar aqui o tempo. O nosso projeto é assim. N, número de períodos. O projeto é... N, número de períodos e o fluxo de caixa. Fluxo, né? Então, aqui nós temos 0, momento 0, 1... 2, 3, daqui para baixo ele faz automático até o 10, são 10 anos de vida útil, 10. Né? O investimento inicial, 12 milhões e meio, 12 milhões e 500. Vamos aumentar, vamos usar aqui o dólar, né? Tá certo. Aqui... E o fluxo de caixa é 2.348. 2.348, que se repete durante 9 anos igualmente. E no último ano nós temos esse valor, mais os 500 mil em razão da 2.848, 2.848 valor, em razão do valor residual do equipamento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o payback. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do payback, que é para evitar um pouco de confusão na análise, na demonstração. Payback. Então, eu vou fazer assim. De um lado, vou botar o investimento e do outro lado, o fluxo. É muito parecido, né? Então, o investimento aqui nós temos aqui, o investimento, na verdade, é acumulado, né? Vou botar investimento acumulado, né? O saldo do investimento, né? E do lado a gente tem o fluxo. O fluxo a gente copia de lá. E aqui o investimento acumulado a gente vai deduzindo. Então, a gente parte desse 12 milhões, né? E aqui no primeiro ano nós já temos esse 12 milhões menos 2.348 e assim vai acontecendo anualmente, vai diminuindo até que deu negativo. Então aqui nós temos a finalização no momento de payback, aqui no ano 6, ó. Né? Então, no primeiro ano a gente abate um pouco, vai abater no segundo ano, terceiro ano, quarto ano. No quinto ano a gente tem ainda 3.180 para abater. E aí no sexto ano a gente tem um saldo de 760 e o fluxo caixa é 2.348. Então, vou pegar esses 760, vou dividir por 348, eu já tenho aqui, que aqui é o quinto ano, 5 anos, e aqui uma parte do ano, 32% do ano. Então, nós pegamos esse 0,32, multiplicamos por 12 para achar em meses, 3,88 meses. Vamos pegar esse valor menos 3, ou seja, 0,88, e vamos multiplicar por 30 dias para saber em dias.
Então, nós temos aí 26 dias e meio. Então, vamos traduzir aqui. 5 anos. 5 anos. 5 anos. 3 meses e 27 dias. Vou botar um para cima para ter uma certeza, né? 5 anos, 3 meses e 27 dias. Vamos anotar lá no nosso quadro. Payback. 5 anos, 3 meses e... esqueci. 27 dias. Quase 4 meses. 27 dias. 5 anos, 3 meses e 27 dias. Gente, tempo de retorno, 10 anos. Temos o tempo de retorno em 5 anos. Se a gente fosse pensar do ponto de vista linear, 5 anos seria 20% ao ano de retorno, né? 20% mais 25, 20% mais 20, mais 20, mais 20, tem um retorno, né? 20% do ano. Vamos ver quanto é que dá a TIR, porque essa conta simplificada que o professor fez, ela ignora o valor do dinheiro no tempo, que a gente aprende em matemática financeira. Mas é preciso, na decisão financeira de investimento, é preciso considerar o valor do dinheiro no tempo e por isso vamos calcular, então, a taxa interna de retorno. O cálculo da taxa interna de retorno é simples, já explicamos, né? Como é que nós fazemos, então? Eu vou colocar aqui a indicação, TIR, né? Ou IRR, Interest Rate Return, e a gente pega e usa a fórmula TIR, informa os valores. Aqui vai dar um erro, porque eu cometi um erro ali, já vou corrigir, tá? Deu errado, porque é necessário que eu considere o fluxo de caixa como ele é. No primeiro ano é um desembolso, é negativo. Agora sim. 0,14, porque está em valor monetário, nós vamos acertar isso para percentual. Vamos colocar aqui ao ano. Ok. 13,8% ao ano. Bom, agora a gente já tem condição de decidir. 13, é 8 ou 5? 8. 8% ao ano de rentabilidade. Bom, considerando o custo de capital, nós já temos que esse investimento é viável. Ou seja, a decisão é aceitar o projeto. O projeto de substituição de equipamento é viável, pois taxa interna de retorno é maior do que o custo de capital, né? O custo de capital é 6, a taxa de retorno é 13,8. Então já sabemos também que o valor presente líquido desse projeto será necessariamente positivo. Para ele ser zerado, a taxa de desconto que eu teria que usar seria 13,8. Aí ele daria zero, porque a definição da taxa interna de retorno é a taxa que zera o fluxo de caixa. Mas não é o caso, nós vamos então calcular o valor presente líquido. Valor presente líquido, que vamos calcular VPL. Opa. Vamos, qual é a taxa que usamos? 6%, ponto e vírgula. Agora vamos selecionar os valores do 1 ao 10. O valor inicial a gente vai tirar agora, mais o valor inicial. Pá, 5.060. Então, o valor presente líquido é de 5 milhões. Ué, por que não tá? Por um instante agora deu algum problema. Eu acho que tivemos um problema aqui no software, mas enfim,
Vamos ver se ele vai reabrir como ele estava. Não, ele perdeu. Tá, mas não tem problema porque nós tínhamos o resultado aqui no Excel, né? 5.060.000, infelizmente perdemos aquele resultado, né? Temos um payback calculado, que era de 3 anos, 5 anos, 3 meses, 27 dias, uma taxa interna de 13,8 e um valor presente líquido de 5.060.000, positivo. Então, esse projeto deve ser aceito. O professor, no quadro ali há pouco, o professor escreveu na decisão assim que o projeto deve ser aceito em razão de que a taxa interna de retorno, 13,8% ao ano, é superior ao custo de capital de 6%. Ponto e vírgula. E o valor presente líquido é positivo, vírgula, ou, entre parênteses, o valor 5.060.000. Bom, é isso aí. Desconsiderando aí o finalzinho que acabou dando errado ali o quadro, eu acho que eu espero que tenha explicado, né, essa questão da substituição do equipamento. Esse exercício tem 2 questões didáticas importantes. O primeiro dela é a questão do tratamento do fluxo incremental, essa lógica de trocar um equipamento por outro, um ativo por outro, não é só equipamento, é qualquer tipo de ativo, um imóvel por outro, né? Alugo um, alugo outro, dá para fazer esse cálculo também. E a segunda coisa importante nesse exercício foi usar as informações da demonstração do resultado do exercício para que você aplique o conceito de fluxo de caixa, a diferença do conceito de fluxo de caixa e de lucro do exercício. Porque o fluxo de caixa, para você sair do lucro e chegar no fluxo de caixa, você tem que adicionar tudo que é movimentação contábil que não provoca movimentação financeira. O principal exemplo de uma movimentação contábil, um registro contábil que não impacta no fluxo financeiro, é a depreciação. O outro são as amortizações contábeis, as exaustão, o registro de exaustão também tem o mesmo efeito, né? Pessoal, só mais um comentário, até passou do tempo esse vídeo, mas enfim, que é o seguinte: você já deve ter escutado falar na sigla EBITDA ou EBITDA, né? Que significa Earn Before Interest, Tax, Amortization e Depreciation, né? Depreciation e Amortization. Depreciações e amortizações, ou seja, ganhos antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Essa informação é um item que se calcula a partir das informações da DRE e que significa capacidade de geração de caixa operacional. Quando você tira da DRE as informações contábeis que não produzem reflexo no fluxo de caixa, você tem a indicação da capacidade de geração de caixa operacional da empresa. Uma informação super importante. Também poderia ser a informação base para eu construir o fluxo de caixa das operações, tá? Bom, considerando isso, tem mais exercícios para a gente explicar e a gente, em um próximo vídeo, vai explicar mais alguns exercícios sobre decisão financeira de investimentos de longo prazo.